Pessoal, então, eu vou começar com vocês aqui um outro assunto hoje, porque né, na última aula nossa, a discussão ainda estava com aquele, aquele conteúdo, aquela unidade, né, de hidrologia e estatística. Na verdade, a gente já discutiu praticamente, até nem gosto muito, mas discutiu praticamente só dados de precipitação, né? Até gosto de colocar um pouco mais de dados de vazão, essas coisas, mas pelo momento, eu até acabei que não quis forçar muito a barra, desculpa, digamos assim, de passar mais dados para vocês, né? Porque aí ficaria uma situação de ter que fazer muita coisa, muito mais exercício, às vezes ficar repetindo exercício. E como a gente está dizendo, não é uma situação ideal, então é melhor que a gente vá aos poucos aí. O objetivo era que vocês pudessem, né, pelo menos entender os conceitos por trás da hidrologia estatística. Mas o que a gente fez com dados de precipitação poderia ser feito tranquilamente com dados de vazão, de temperatura, umidade relativa, velocidade de vento, qualquer outra coisa, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, é constituir uma série histórica. A partir daquele momento que você constitui uma série histórica, você faz, então, a aplicação, né, de uma distribuição de probabilidade. No caso, a gente testou 4, mas tem muitas outras. Você pode fazer uso de um teste ou mais, né? A gente fez o uso do teste de Kolmogorov e Smirnov para ver a questão da aderência, mas a gente poderia ter feito outro. No próprio roteiro tem um outro teste lá, né? Tem um teste chamado Qi quadrado. E a partir disso, então, que a gente vê, né, se deu ajuste ou não, a gente pode fazer aqueles exemplos de perguntas que eu fiz com vocês, que vocês têm lá sistematizado no trabalho para ser entregue depois. Então, ali, na verdade, pergunta basicamente, né, de probabilidade ou período de retorno, né, ou do evento associado. Então, nesse sentido, ali a gente cumpre, então, aquela unidade 3 que eu passei para vocês, que foi justamente a questão dessa hidrologia estatística. Entender um pouquinho mais sobre essa questão de hidrologia estatística, porque depois a gente vai usar isso em dados de vazão, principalmente, nem poderia usar em outros dados ainda, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou entrar com vocês num assunto específico, que é a precipitação. Então, a gente vai ver bastante coisa do que a gente já viu lá em hidrologia estatística que vai ser aplicado, e, obviamente, vai ter outros conceitos ainda, né, que a gente vai trabalhar aqui, que não foram vistos na parte de biologia estatística, que agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, de onde veio os dados, como é que eu monto uma série histórica e assim por diante, tá? Então, o que eu fiz, na verdade, foi apresentar para vocês uma série de dados. Coincidentemente, foram dados de precipitação, né? Total, máxima, desculpa, total anual e máxima diária. Mas hoje eu vou explicar, a partir de agora, vou explicar para vocês já como eu obtenho os dados de precipitação, como esses dados de precipitação estão registrados, como é que isso, né, é analisado, como é que a partir desses dados, que a gente chama de dados brutos, né, da série histórica, pode ser montada diferentes séries históricas, e tudo aquilo que a gente já fez nessas aulas anteriores poderia ser aplicado, então, com essas séries históricas específicas. Tá? Então, só frisando bem aí, eu começo com vocês hoje o conteúdo de explicação. Tá? Então, vou explicar para vocês desde a obtenção de dados, passando por análise que a gente já chegou a fazer em biologia estatística e apresentando alguns novos conceitos para vocês, e a partir disso também, obviamente, novos né, trabalhos e novas discussões, novas interpretações. Tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, pode continuar. Tá. Vocês estão vendo a planilha do Excel, então? Sim. Tô sim. Vocês conseguem ver que eu marquei aqui uma coluna, a coluna F? Vi. Tá. Então vamos lá. Vou começar explicando essa coluna F aqui para vocês, tá?
Como eu disse, esses Pô, dados são dados... Pode falar. Vai ser essa mesma tabela ou você vai passar outra tabela para a gente? É a mesma tabela, na verdade, que eu usei com vocês os dados de lavras. Hoje, o objetivo aqui, na verdade, é só explicar de onde saíram aqueles dados. Certo. Que vocês já trabalharam, mas depois eu vou passar para vocês outros dados, outras planilhas. Tá bem? Sim. Certo. Eu não sei se está um tamanho adequado para vocês verem aí. Vocês me falam se está pequeno, não sei como é que está aí a questão, o tamanho aí da letra, essas coisas. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Aqui tá bom, tá até melhor que o outro programa lá que a gente usava. Ah, então tá. Coluna F, então, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte. Esses dados dessa planilha aqui, eles foram tirados, depois eu vou mostrar um roteiro para vocês, mas eles foram tirados do site da Agência Nacional de Águas, mais especificamente de uma parte do site chamado HidroWeb, né? É onde a gente tem as séries históricas, principalmente dados de vazão e de precipitação. Dados de precipitação são conhecidos como os dados fluviométricos, tá? De vazão fluviométricos, e de precipitação são dados pluviométricos. Tá? Então, quando você, por exemplo, tem acesso ao HidroWeb, o que acontece? Você, na verdade, pode entrar, vou explicar depois para vocês em relação a isso, mas vocês têm um código, né, da Agência Nacional de Águas, que pode ser, por exemplo, então, uma forma de vocês conseguirem acessar os dados de chuva, né, que são dados, então, pluviométricos, ou de vazão, que são dados fluviométricos. Tá? Então, tem essas possibilidades aí. E o que acontece? Cada estação, cada localidade, né, cada estação, ela tem um código. Tá? Eu sempre falo o seguinte, é um pouco complicado você buscar por código, porque às vezes você não sabe o código da estação exatamente. Geralmente, né, não vai ser essa a primeira opção de busca. Uma outra opção também é o seguinte, né? É você, por exemplo, colocar o nome da localidade e não, né, o nome da estação, porque numa cidade, por exemplo, a gente pode ter várias estações, seja elas pluviométricas ou fluviométricas, e dessas estações a gente pode ter ainda situações onde eu tenho, né, estações com nome, por exemplo, de fazenda, nome, por exemplo, de um local onde ela está instalada, seja um clube, seja uma associação, seja qualquer coisa do tipo, né? Uma cooperativa, então isso é um pouco complicado. Só para explicar, então, essa coluna F. Então, essa coluna F, na verdade, é uma coluna de um código. Tá? É um código e, por questões do Excel, acaba não aparecendo aqui. Mas, se vocês pegarem isso aqui, por exemplo, analisar e forem usar esse código no site da Agência Nacional de Águas, o que você vai ter que usar? Vai ter que usar o 0 antes aqui, depois 2145007, ou seja, todas as estações pluviométricas, ou seja, de chuva, e fluviométricas, ou seja, de vazão, elas têm um código de 8 dígitos, tá? Isso falando de código da Agência Nacional de Águas, do site que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, onde obter essa informação. Porque a gente tem outros locais também, mas esse é um dos principais, um dos mais importantes, um de mais fácil acesso, é justamente esse site da Agência Nacional de Águas, do HidroWeb. Então, cada estação, seja de chuva ou de vazão, ela tem um código específico, tá? Ela tem um código específico, e esse código, então, é do tipo de 8 dígitos. Então, aqui, só para explicar,
aqui teria, então, 0, 21, 45, 007. O que acontece? Esse código, na verdade, ele está relacionado, né, ele está aí uma aproximação da latitude e longitude com que a estação é referenciada, né? E essa estação aqui é de Lavras. Se vocês colocarem, então, depois, vou explicar onde vocês vão acessar, colocar o código dela, vocês vão conseguir achar Lavras, ou até mesmo, se vocês colocarem o nome Lavras, vai aparecer provavelmente vários e vocês vão escolher já sabendo que o código é esse aqui, tá? Então, essa é a primeira informação. Toda estação, seja Flu ou Plu, ela tem um código, tá? Que você pode buscar por ele ou pode anotar para depois buscas futuras. Tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Tá. Uma outra questão que é aqui essa coluna H. A coluna H é uma coluna de datas, tá? De datas. E como funciona essa questão aqui no HidroWeb, nessa planilha? Ela tem uma característica um pouco diferente. Eu até acho que poderia ser, né, de um outro formato aqui essa data, mas como acaba acontecendo isso, eu vou explicar dessa forma, mas, por exemplo, não faria sentido esse 1 aqui, tá? O que faz sentido é o 3, por exemplo, em 1941. Então, né, o que significa isso? Se você pegar essa linha aqui, ó, deixa eu ver se você pegar essa linha aqui, por exemplo, né, marcar essa linha aqui, o que acontece? Essa linha, na verdade, é do mês de março do ano de 41, entendeu? Por isso que eu falo que esse 1 aqui não faz sentido, porque eu estou associando, na verdade, o mês e o ano, né? A data aqui de 1 não faria sentido para a gente, porque está associada com o dia, né? O calendário nosso é muito comum no Brasil a gente representar, então, como dia, mês e ano, diferente dos norte-americanos que representam, por exemplo, com, né, mês, dia e ano, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, né, o 3 aqui se refere a março e o ano de 41, tá? Então, seria isso, e o 1 aqui não faz o mínimo sentido, tá? Agora eu vou caminhar para cá um pouco, tá mudando e caminhando para vocês aí? Sim? Ó, a partir da coluna S, tá vendo aqui? Abaixo da coluna S tem aqui chuva 01, na T chuva 02 e assim por diante. Se vocês caminharem até o final aqui, vocês vão ver que vai ter chuva 31, tá? Na coluna AW. O que significa isso, então? Que, de forma geral, da coluna S até a coluna W, nós temos os registros das chuvas que ocorreram nesse dia, ou nestes dias, né? Daquele mês e daquele ano de referência. No caso aqui, né, o mês é o mês de março, tá? E a referência, então, é o mês de março do ano de 41, ou seja, do ano de 1941. Tá bom? E aí vem um detalhe importantíssimo aqui que vocês têm que ficar atentos quando vocês for analisar uma planilha dessa. Como a gente tem um registro de chuva 01 até chuva 31, ou seja, né, um mês aí a gente pode ter 31 dados, outro mês a gente pode ter 30, outro mês a gente pode ter 28 ou 29, né, dependendo se é ano bissexto ou não. Então, na verdade, a gente tem aí possibilidade de ter até 31 valores, dependendo do mês, tá? O que vocês têm que observar aqui? Se vocês pegarem a primeira linha, então, que está relacionada ao mês de março de 41, desculpa, vocês vão perceber caminhando para cá que o primeiro registro que existe, ou seja, a coluna não está em branco, é do dia 17, na coluna aí, chuva 17, está aqui 0. Tá? Ou seja, na verdade, essa estação de lavras, o que a gente tem aqui na planilha, é um registro que começa, então, no dia 17 e não no dia 1º,
mas começa no dia 17 do mês de março de 1941. Então, a partir daqui, vocês vão ver que tem registro, né? O registro 0 implica que não choveu, tá? O registro, como estava aqui anteriormente, antes do dia 17, ou seja, chuva 16, implica que essa estação não estava em operação, tá? Essa estação, para fins de coleta de dados, ela não existia ainda. A partir do momento que ela foi instalada e começou a coletar os dados, começou então a registrar. Quando não chove, 0, e quando chove é colocado o valor. Até aí todo mundo entendeu? Ou tem alguma pergunta? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Ô, Flávio, a tabela sai desse jeitinho quando você pega do site? Desse Os jeitinho. dados. Isso. Tá. Todas as outras informações que eu fui colocando aqui, né, totais anuais, totais, tudo isso aí que foi eu que montei, né? Ela vem desse jeitinho aí. E outra coisa que acontece é que ao baixar também não tem esse nome chuva-lavras. Ela tinha uma coisa bem similar, depois eles alteraram depois de um tempo, né? E ela, se eu não me engano, está aparecendo como chuvas, o código da estação, alguma coisa do tipo, tá? Tem a opção hoje em dia de você baixar os arquivos, vou mostrar daqui a pouco, mas tem a opção de baixar o arquivo em formato já de Excel ou em formato database ou em formato TXT. Tá? Eu particularmente prefiro em formato Excel, mas pode ser que para alguma aplicação específica, para um trabalho específico, você, né, já queira o arquivo em TXT, ou seja, em texto. Mas eu prefiro usar em Excel. Tá? E já vem esse formato aí. Eu ia perguntar o formato que cortou bem na hora. Então é no Excel que você prefere, né? Eu prefiro Excel, mas tem formato DBF, tem formato database, né? E tem formato texto também. Ok. Tá? Até aí todo mundo entendeu, gente? Mais alguma pergunta? Vou passar para a linha de baixo aqui agora. Se tiver pergunta, vocês me avisam aí. Mesmo quem estiver acompanhando o chat, me dá um alô aí se tiver alguma dúvida e eu não estiver enxergando aqui. Olha só. Aqui, chuva 01, chuva 02, já do mês de abril. Tá? Do mês de abril. Então vamos focar aqui. Todo mundo está vendo que está marcado aqui, a célula está no 22.4, chuva 02, coluna T. Vocês estão enxergando isso aí? Sim. Tá sim. Não dá para perceber. Sim. Estou marcando aqui até. O que significa isso, gente? No dia 2 de abril de 1941, foi registrada uma chuva de 22,4 milímetros. Tá? E só frisando, né? Milímetro é unidade de volume por área. Nesse caso, mais especificamente, litro por metro quadrado. Tá? Então, quer dizer que choveu 22,4 milímetros. Isso representa, então, 22 litros por metro quadrado. Se eu quiser saber o volume total da chuva, eu tenho que conhecer qual a área, né, sobre qual área caiu essa chuva, que é a bacia hidrográfica. Tá? Ou é uma parte da bacia hidrográfica, ou é uma parte da cidade que eu estou analisando, por exemplo, um escoamento superficial. Então, eu tenho que analisar, né, dependendo da situação. Se for preciso saber o volume, eu teria que multiplicar pela área, porque milímetro é litro por metro quadrado. Então, eu vou ter sempre essa grandeza, essa unidade registrada. Então, nesse caso aqui, dando esse exemplo, aqui eu teria 22,4 milímetros, né? Então, isso quer dizer, repetindo, que no dia 2 de abril de 1941, choveu nesta estação em Lavras, porque a gente pode ter outras, né? Nesta estação de Lavras foi registrado 22,4 milímetros. Tá? Todo mundo entendeu isso aí? Sim.
Tá claro? Sim. Então tá. Então esse é o valor de uma chuva individual, tal, essa coisa do tipo. Agora, como é que é coletado essa informação? De onde é que vem esses dados? Então, geralmente, a gente tem as estações, né, que são colocadas em certas localidades. Como eu disse, numa cidade, por exemplo, eu posso ter 4, 5 estações pluviométricas, até mais. Posso ter 5, 6, né, estações pluviométricas. Isso varia muito do interesse, tamanho da cidade ou coisa do tipo. Eu posso ter estações que não estão necessariamente numa área urbana, obviamente, tá? Então, são situações diversas que eu posso ter aí. Esse dado, tá? Ele é registrado, como eu disse. Esse tipo de dado que eu estou mostrando para vocês aqui é o tipo de dado pluviométrico, ou seja, é uma medição, é um registro. A gente ainda tem dados pluviográficos, que na verdade também é de chuva, mas aí já é o gráfico mostrando qual foi o comportamento. Porque o que acontece? Essa chuva de 22,4 milímetros aqui, ou seja, 22,4 milímetros por hora, eu sei que ela foi registrada num período de 24 horas, tá? Geralmente, no Brasil, ou se adota o registro, isso é importante, tá, gente? Ou se adota o registro de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, ou de 9 horas de um dia até 9 horas de outro dia. Entenderam? Então, quer dizer o seguinte, uma chuva registrada no dia 2, ela não é, no exemplo que eu estou dando aqui, né? Ela não da 0 hora do dia 2 e até as 23h59 do dia 2, tá? Ela é de 7 horas do dia anterior até 7 horas, tá? Do dia posterior. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o registro é num período de 24 horas, mas ele não é necessariamente, não é as 24 horas daquele dia específico, tá? Ele tem, então, um período aí de 7 horas de um dia anterior até 7 horas do outro dia, ou de 9 horas de um dia anterior até 9 horas do outro dia, tá? Então, é assim que é feito o registro no Brasil. Por que isso? Porque a gente tem questões, por exemplo, de fuso horário e para a Organização Mundial Meteorológica, né, tentando uma padronização aí, que os registros sejam feitos, né, ou possam ser analisados depois no mesmo horário, né, no mesmo período, aí a gente acaba adotando esse formato aí. Tá bem? Todo mundo entendeu isso? Então, aí o dado é registrado, depois eu vou mostrar para vocês na apresentação que tipo de equipamento usa para isso, tá? Mas aí o dado é registrado, anota seu valor e põe aí. E chuva, acontece o seguinte, né? Chuva, eu posso olhar a chuva do ponto de vista de total. Ou seja, quanto que choveu? Então, a resposta é essa, 22,4 milímetros. Agora, durante quanto tempo aconteceu essa chuva? Detalhe importante, ela foi registrada num período de 24 horas, mas ela pode ter acontecido somente em 1 hora, em 40 minutos, durante 6 horas, entenderam? Eu não sei de fato como foi essa chuva. Se essa chuva aconteceu em 10 minutos, foi uma chuva muito intensa. Se essa chuva aconteceu em 6 horas, foi uma chuva de baixa intensidade. Por que eu estou me referindo à intensidade? Porque intensidade é o total precipitado pela duração da chuva. Então, eu tenho que associar quanto que choveu durante quanto tempo foi essa chuva, chegando à intensidade. Então, esse tipo de registro aqui de dados, ele é importante em muitas situações, mas para outras situações, para outro tipo, por exemplo, de projeto, ele já não é um dado mais interessante, porque dependendo da situação, você quer saber, por exemplo, o comportamento daquela chuva.
Você não quer saber só quanto choveu. Dependendo da análise que você vai fazer, você pode querer simplesmente saber quanto que foi a chuva, sem se preocupar com a intensidade, coisa do tipo. Tudo bem, gente? Entendido? Sim, Perguntas, dúvidas? Posso continuar? tá tranquilo. Tá? Então, aqui, se vocês forem acompanhando, vocês vão ver que tem chuva. Tem dias que choveu, tem dias que choveu zero, e assim por diante, tá? Tome muito cuidado que quando for olhar aqui, tem gente que já corre para falar que não choveu, que tem falha nos dados, né? Aqui, por exemplo, ó, janeiro é 31, né? Desculpa, março é 31, abril já é 30, então não vai ter mesmo 31 para nenhuma situação. Maio tem 31 dias, aí já aparece aqui o registro. Depois vem junho, tá? Não tem 31 dias, tem 30. Julho e agosto já tem 31 e assim por diante. Ou seja, tomem cuidado ao analisar os dados, né? Olhar os dados para verificar, né? Se o que vocês estão enxergando ali é uma falha de registro ou se não tem, porque esses últimos dias do mês, né, acontece disso de não ter. E o 28 e 29 de fevereiro lá, né, vai ter para algumas situações e não vai ter para outra, né? 29, 30, 31. Por exemplo, aqui tem certeza que é o mês de fevereiro. Então, não tem o registro 29, 30 e 31. Ou seja, também não era um ano bissexto, né? Aqui, ó, fevereiro de 42, tá? Então, aí, quando você percorre, você vai verificar lá que os últimos 3 dias desse mês não tem registro. Tudo bem, gente? Sim, Qualquer falha que ocorrer ao longo dessa planilha, fora esse período que não tinha registro ainda, ou seja, que ela não está em operação, e fora uma provável interrupção, ou seja, deixar de registrar, deixar de analisar aqueles dados lá, não ter mais interesse naquela situação, qualquer falha no meio do caminho aí, qualquer registro que não existir, vai aparecer a célula em branco, tá? Quando é, então, um valor que não choveu, aparece como zero. Quando choveu, aparece o valor. E quando está em branco, fora aqueles últimos dias que eu acabei de explicar agora, qualquer coisa no meio da tabela aí, em branco, significa falha. Ou seja, que não teve registro. Pode ser por vários motivos. Simplesmente porque o operador não foi lá coletar o dado, ou até mesmo uma quebra do equipamento que interferiu na coleta de dados. Tá? É muito provável que daqui a um tempo, quando a gente for analisar os dados de 2020, a gente tenha sérias falhas ao longo de 2020, né? Por essa situação toda que a gente está vivendo agora. Tudo bem, gente? Perguntas? Tá tranquilo aí? pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Tá. Agora eu vou explicar basicamente duas colunas para vocês poderem identificar de onde eu tirei, por exemplo, aquelas séries históricas que vocês trabalharam, então, com né, para fazer a análise de hidrologia estatística, para fazer a análise de teste de aderência, e vou explicar, inclusive, como vocês montariam outras, né, séries históricas para fazer aqueles testes lá, tá? Estão vendo a coluna Q que eu identifiquei aqui? Sim, Vocês estão vendo que tem aqui um valor de 1441,1 e ele se repete aqui, ó, vou até baixar um pouco aqui, subir, na verdade, né, para baixar os dados aqui. Ó, 1441,1 vai se repetindo até aqui embaixo. Se você analisar esses dados aqui, o que vocês vão perceber? Ó, são 12 dados, tá?
que se refere ao quê? Olha aqui que eu marquei aqui, ó, aos meses, tá? De de janeiro de 42 até dezembro de 42. Tudo bem? Estão acompanhando o que eu falei? Então, esses valores aqui da coluna Q, eles são os valores já somados do total anual do ano de 42 para lavras, tá? Aí vocês vão me perguntar, para que se repete 12 vezes o mesmo valor? Eu não tenho a mínima ideia, né? Mas assim, é o formato que a Ana divulga as informações. Mas lógico que você não vai repetir, né? É o mesmo valor anual, tá? Esse valor anual é o que foi registrado e ele aparece aqui na coluna Q como total anual. Como é que eu chego nesse valor aqui, então? Tá? De 1441,1. Se você somar os 365, né? Ou 366 dias de um ano, você vai ter essa coluna aqui também. Se não tiver nenhuma falha naquele ano. Tudo bem? Todo mundo entendeu, então, o que essa coluna aqui representa? Repetindo, representa o total anual já resumido nessa coluna aqui. Se você passar aqui para debaixo, você vai ver que vai aparecer o 1451,4 e ela se refere ao ano de 1943. Ó, tá marcado para vocês aí. E assim por diante. Ou seja, então, essa coluna aqui, ela é a síntese, né? Da chuva que ocorreu no ano, tá, para aquela estação. E por motivos, sei lá, talvez até de facilidade, de programação, de maneira de pôr esses dados, a Agência Nacional de Águas disponibiliza repetindo os valores. Mas o que vocês vão usar é um valor só. Então, por exemplo, se pedir para vocês montarem uma série histórica de total anual, vocês podem vir pela coluna Q e colocar da seguinte maneira: 1942, choveu 1441,1. 1943, choveu 1451. 1944, choveu 1080,2. 1945, choveu 1743,5. E assim por diante, ou seja, aquela série histórica de total anual que vocês já pegaram prontinha, na verdade, essa constituição de uma série é papel, né, do projetista, é papel de quem está analisando os dados, ou quem vai analisar os dados para futuras análises, para futuros, né, testes, como a gente fez até agora. Pessoal, quero saber se tem dúvida, se estão entendendo, se está muito rápida a explicação. Está tranquilo. Tá tranquilo, pode continuar. Tá. Posso continuar, então? Sim. Então, vamos lá. Uma outra informação que vocês acabaram utilizando lá foi o quê? Uma série histórica de máxima, né? Máxima diária anual, tá? Então, vamos pegar aqui, só para todo mundo entender. Pegar o 42, a partir do 42, porque 41 está incompleto, e vou marcar de novo para vocês aqui, mas depois vou fazer uma observação. Se vocês notarem aqui, então, nesses 12 meses de 42, vai aparecer aqui uma coluna J e uma coluna K. Eu vou explicar as duas de uma vez, depois eu explico até umas outras aqui, tá bem? Então, se concentre aqui na coluna J e coluna K. Então, primeiro, só para marcar aqui, para ver se todo mundo está enxergando o que eu estou dizendo, deixa eu identificar aqui esses valores aqui, ó, de 42, marcando aqui, então,
Opa, deixa eu voltar. Então, aqui, ó, eu tenho um valor. Janeiro está aqui, 42. Vou até 12 de 42. Então, se vocês notarem aqui, que eu estou marcando na verdade, essa coluna J, tá? Essa coluna J, presta atenção, ela é a máxima chuva registrada no único dia naquele mês que eu estou analisando. Então, por exemplo, o que representa esse 41,8 aqui? Representa que a maior chuva registrada no mês de janeiro de 42 foi 41,8 milímetros. A maior chuva registrada no mês de fevereiro de 42 foi 78,8 milímetros. A maior chuva registrada em março de 42 foi 36 milímetros. E assim por diante. Então, aqui, na verdade, eu tenho as máximas chuvas registradas em um único dia em cada mês. Tá? E como é que eu montei para vocês aquela série histórica lá, então, agora que vocês usaram para os dados de máxima diária anual? Olha só, isso aqui não são os 12 valores do ano de 42? Eu vou percorrer aqui agora analisando o seguinte, ó, qual que é o maior valor aqui registrado? Estão enxergando maior aí já? 78,8. Isso. Então, aqui, ó, eu venho aqui, deixa eu marcar aqui, eu tenho 78,8, ou seja, então aqui, esse dado aqui vai ser o dado de 1942 para a máxima diária anual. Ou seja, aqui na coluna J, eu tenho a maior chuva registrada no único dia para cada mês. Então, eu tenho 12 valores. E se eu quero montar uma total, de máxima diária, anual, então eu faço o quê? Eu pego o maior valor e registro. Então, 42, eu vou ter 78,8. Vai ser o único valor, porque o valor é da máxima diária anual. Então, aqui, repetindo, eu tenho os 12 valores de máximas mensais, sendo que cada um deles, então, indica a máxima chuva que aconteceu no único dia naquele mês, daquele ano, obviamente. Todo mundo entendeu o que eu falei? Sim. Agora, a coluna K. Vamos lá. A coluna K, ela já é a soma, tá? Já é a soma das chuvas que aconteceram naquele mês. Então, vamos lá. Quanto que choveu, né? Quanto que choveu, aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Quanto que choveu, por exemplo, em janeiro, não está aparecendo? Quanto que choveu, por exemplo, em janeiro de 42? Está aqui marcado, né? Não estou conseguindo fazer o desenho aqui, mas está aqui, ó. Janeiro de 42 choveu 142,2 milímetros. Fevereiro choveu quanto? 246,8 milímetros. Março choveu quanto? 200,2. Chegar aqui, ó, em agosto não choveu, seja zero, tá? E assim por diante. Ou seja, se vocês pegarem esses valores aqui e fizerem a soma, vai ter que dar quanto? Se vocês somarem os 12 valores aqui. 1441,1. Exatamente. Então vai dar o 1441,1. Ou seja, na verdade, aqui está a soma de cada mês. Se vocês somarem os 12 meses do ano, vocês vão ter a chuva,
né? O total precipitado para aquele ano daquela estação. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso aí? Ok, tranquilo. Uma coisa que é importante falar com vocês é o seguinte, que essas duas séries históricas que eu passei para vocês, que eu expliquei para vocês, né, que eu, na verdade, aí, né, orientei essa questão de como fazer os testes, né, metrologia estatística, mas não expliquei de onde veio, elas são N possibilidades de montar uma série histórica a partir dos dados que vocês têm em mãos, tá? Vamos dar exemplo aqui de série histórica que vocês poderiam montar. Então, por exemplo, se você tem uma série histórica, então, que é de total anual, quantos valores terá num ano? Em cada ano eu tenho um único valor, concordam comigo? Eu vou pegar o total daquele ano e vou ter um valor só. Então, 42, eu vou ter 1441.1, tá? 43, eu vou ter um único valor que vai ser 1451.4. Isso é uma série histórica de total anual. Qual seria uma outra série histórica que a gente também usou? Né? A máxima diária anual. Então, vocês pegaram aqui e verificaram que o maior valor aqui registrado é o 78,8. Então, 42 teria um único valor. Então, essa seria uma possibilidade. Qual seria uma outra possibilidade de uma série histórica? Por exemplo, trabalhar com trimestres. Então, aqui, se eu somar, eu vou ter um valor, seria 589,2. Se eu somar aqui, por exemplo, o outro trimestre, mas nem considerar, né, por exemplo, primeiro trimestre, segundo e assim por diante, eu teria, então, 109,3. Fazendo a conta de cabeça, viu, gente? 34,6, né, 0 e 49,6, se você somar dá 84,2, né? E assim por diante, ou seja, então você tem, na verdade, uma situação que é o quê? Que você poderia trabalhar, então, por exemplo, com trimestres, tá? E você pegaria, então, para um único ano, você teria quantos registros? 4 registros, porque está trabalhando com trimestre. Um ano tem 4 trimestres, então são 4 valores. Outro exemplo de série histórica que poderia ser constituída a partir dessa série bruta aqui. Poderia ser de semestre. Então, primeiro semestre, 698,5. O segundo semestre, 742,6. Então, seriam 2 valores. Eu vou trabalhar com quadrimestres. Então, primeiro quadrimestre, 624,2. Segundo quadrimestre, 108,9. Terceiro quadrimestre, 707, né? 708 aí. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho diferentes possibilidades dependendo do que eu estou montando de série histórica, tá? Qual a finalidade do meu projeto, do meu trabalho. Então, eu posso ter variações. Repito, eu só apresentei para vocês duas, que foi de máxima diária anual e de total anual. Tá? Quer ver um outro exemplo? Se eu falar com vocês o seguinte, vocês vão trabalhar na série histórica de vocês considerando valores de total diário maiores ou iguais a 50 milímetros. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não podem olhar para cá, né? Por quê? Porque se vocês olharem só para cá, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. O que você sabe? Janeiro não tem nenhum valor acima de 41,8. Então, é óbvio que não tem valor acima de 50. Março não tem nenhum valor acima de 36. Então, é lógico que não tem valores maiores ou iguais a 50. E assim por diante. Ou seja, você não vai encontrar nenhum valor aqui acima de 50 nesses outros aqui. Mas olha só, quantos valores eu tenho acima de 50 no mês de fevereiro? O que eu vou fazer? Eu não posso olhar para cá, né? Eu vou ter que entrar no mês de fevereiro e percorrer aqui e verificar, ó.
Será que eu tenho algum valor entre 50 e 78? Se eu tiver, né, eu vou ter que registrar esse valor, porque vai ser um valor de interesse. Ó, não tinha. Exatamente o 78 aqui, ponto 8, é o maior valor. Tá? Então, nesse caso, a minha série histórica teria só o valor de 78,8 para aquele ano. Mas dessa forma que eu estou dizendo da constituição de valores, por exemplo, acima de 50 ou iguais a 50 milímetros, pode acontecer o quê? Pode acontecer de eu ter num ano 3, 4 valores, até mais. Aqui, ó, 41, 80,8. Mas quantos valores no mês de janeiro eu tenho entre 50 e 80,8? Pode ser que eu tenha vários. Aqui não tem nenhum, mas aqui já tenho. Ó. Quantos eu tenho? Eu tenho que verificar na série. Tá? Então, a montagem da série histórica depende do projeto que eu quero desenvolver, do tipo de informação que eu quero, e a partir disso eu tenho que pegar a série histórica bruta e montar a série histórica adequada. Ficou clara essa questão aí, pessoal? Esse entendimento de montagem de série, essas coisas que eu tentei passar aí? Sim. Alguma dúvida? Eu posso passar para um outro item? Por mim, Uma pode pergunta? passar. Pode passar? O que Tranquilo. acontece? Provavelmente, quando a gente começar a trabalhar com os dados, né, vocês já vão ter outras coisas para analisar, mas eu até prefiro que vocês depois já me perguntem as dúvidas em função do que a gente for pedindo, do que ficar explicando mais a planilha, tá? A ideia aqui é uma ideia geral, né, de entendimento, digamos assim, de onde eu consigo essa série histórica. Na verdade, aqui muito mais agora analisar dados da série histórica, especificamente aqui dados de precipitação, e a partir disso, quais as possibilidades de série histórica que eu montaria. Mas para montar a série histórica adequada, eu preciso saber qual é o projeto que eu estou desenvolvendo, o que eu quero, na verdade, fazer com esses dados. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Então, a partir disso, vocês entrariam, então, né, teria acesso a essa série histórica e montaria a série adequada. Então, se eu estou falando de total anual, eu não vou pegar dados de máxima diária, né? Eu vou pegar dados de total anual, quanto que choveu no ano todo. Estou falando, por exemplo, de semestre, né? De total no semestre, lógico que eu não vou pegar total anual, vou pegar total dois valores, né? Total um no primeiro semestre, outro no segundo, e assim por diante. Tudo bem? Então é assim que a gente vai construindo aí as séries históricas, dependendo, né, da finalidade que a gente vai trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma outra planilha. Veja uma outra apresentação, desculpa. Vejam, por favor, se mudou para vocês aí o que estava na tela, saiu o Excel e agora tem um arquivo do PDF. É isso que vocês estão vendo? Agora mudou. Mudou? Aham. Então vamos lá. A gente está fazendo um processo. Alguém quer falar uma coisa? A gente está fazendo um processo inverso, né? A gente chegou, então, a analisar os dados sem saber de onde vinha, mas simplesmente aplicando. Agora eu mostrei para vocês, né, como que saem os dados. E agora, para a gente fechar o assunto, né, encerrar a nossa discussão de hoje, eu vou mostrar para vocês onde que vocês obtêm esses dados. Onde é que eu posso buscar essa informação? Lógico que eu vou passar para vocês aqui é uma das possibilidades, né? Mas é a possibilidade que a gente acaba mais recomendando para os, né, alunos, porque é uma fonte de dados muito utilizada, né? Muito utilizada. E então a gente acaba recomendando dessa forma, porque é um lugar mais acessível, um lugar gratuito de informação, né? Com a série histórica completa, do jeito que tem lá, né? Pode ter falhas, mas é do jeito que tem disponível. Não tem, né, limitação, por exemplo, de número de dados, ou coisa do tipo, nem nada. Tá? Então, é só para vocês terem essa informação. Então, tá, eu quero um dado de chuva, eu quero um dado de vazão, como é que eu vou buscar isso? Eu quero da minha cidade,
ou quero da cidade, né, sei lá, uma outra qualquer, eu tenho interesse em tal lugar, como é que eu faço isso? Então, aqui, esses dados que eu vou passar para vocês, né, tanto a planilha lá, que você já tem, na verdade, a planilha, mas essa apresentação aqui eu vou passar para vocês, que eu coloco como obtenção dos dados de precipitação, tá? Opa, ligaram um negócio aí. Então, a partir do momento que eu passar para vocês esse roteiro aqui, vocês podem, inclusive, por curiosidade ou já buscando uma estação, vocês podem baixar depois uma estação, a gente discutir depois, né? Para vocês me mostrarem o que vocês acharam, coisa do tipo. E aí vocês vão ver, né? Por curiosidade, vão conseguir enxergar lá como é que saem os dados, então, como é que você salva isso e assim por diante. Qual que é? Onde é que você faz, então, a busca para essas informações? Vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que acessar o site do HydroWeb. Esse link aqui vai deixar vocês direto no site. Mas se vocês também digitarem no Google, né, HydroWeb, vai direcionar também. Se vocês colocarem, por exemplo, ANA, né, Agência Nacional de Águas, e derem uma procurada com calma lá na página inicial, vocês vão ver que vai aparecer um link do HydroWeb, vai direcionar também para esse link aqui, principal. Então, né, são algumas possibilidades de vocês buscarem esses dados. Então, a primeira coisa é colocar nesse link aqui, ou dar uma busca HydroWeb, vocês vão chegar, então, nisso aqui. O que a gente quer? A gente quer acessar, o roteiro está, né, preparado para isso, para vocês poderem acessar as informações das séries históricas, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Ó? Vocês vão ter que vir aqui, né? Vão ter que vir aqui, por exemplo, ó, vocês vão ter que vir aqui e marcar. Eu não estou entendendo por que não está dando opção aqui de fazer o negócio. Não está funcionando. Deixa eu ver aqui agora. Ó, não está dando opção aqui. Não está dando opção, não. Depois eu vejo por que aconteceu isso. Mas o que vocês têm que fazer aqui, na verdade, né? Tá dando não. Aqui, ó, vocês conseguem chegar que tem aqui séries históricas? Terceiro item aqui. Não sei se a resolução dá para vocês verem. Dá para ver, sim. Dá? Então eu estou indicando Dá. aqui, ó. Se vocês clicarem mesmo aqui, nesse terceiro item, séries históricas, vai aparecer essa janela aqui. Certo? Com as possibilidades de busca que vocês vão fazer. O que eu sempre recomendo? Eu sempre recomendo, na verdade, que façam uma busca, né, não pelo nome da estação ou qualquer coisa do tipo aqui, mas, por exemplo, eu quero buscar na localidade tal, no município tal. Então, vou ter uma sequência aqui para explicar para vocês, porque às vezes, dependendo da forma que vocês façam a busca, vocês não podem não chegar a resultado nenhum. Então, vamos lá, vou descer um pouco mais aqui e coloquei um exemplo aqui que eu quero, né, uma estação, tá, que esteja no estado de Minas Gerais. Aí, o que eu faço, então? Eu vou clicar aqui no estado, ó, aqui em cima, ó. Tem aqui bacia e tal, tem estado. Eu vou clicar em estados. Se vocês clicarem no cantinho aqui na setinha, vai abrir a opção dos estados e do Distrito Federal. Aí, se você, então, clicar no município, no estado, exemplo aqui, né, da busca de Minas Gerais, aí vocês vão perceber que vai abrir aqui embaixo, ó, uma outra aba. Ou seja, vai carregar, na verdade, só os municípios de Minas Gerais. Não vai carregar todos os outros municípios, né? Então, isso aqui é só para ficar filtrando, na verdade. Então, quando você clicar aqui em Minas Gerais, já vai aparecer aqui, ó, município que pela tela de cima não tinha. Tá vendo aqui, ó? Código da estação, nome, bacia, estado, mas não tinha aqui embaixo de estado, não tinha nada de município. Então, quando você coloca estado agora, apareceu uma outra barrinha, né? Uma outra janela aqui de município. Mesma coisa, se você clicar aqui agora no cantinho, aqui na seta, vai abrir agora
os municípios de Minas. Então, mais de 500 municípios aí de Minas, por exemplo, vão abrir aqui. E você vai clicar. Então, por exemplo, no caso aqui, eu coloquei o município de Viçosa como exemplo, tá? E tá aqui, ó, Minas, Viçosa. Quando eu fiz isso, então, coloquei Viçosa, apareceu aqui a possibilidade de consultar, né? Tá aparecendo aqui para vocês, ó, ver? Consultar, e eu vou clicar aqui, então, em consultar, né? Ó, em seguida, depois de município, eu coloco em consultar. Então, se eu colocar em consultar, vai aparecer o quê? Ó, vai aparecer isso aqui, os vários códigos, todos eles que são pluviométricos de chuva, vai aparecer um 0 anteriormente. Depois eu explico esse tipo de dado aqui, que começa já com um número aqui diferente de 0, tá? Esse aqui é outro tipo de dado, é o dado fluviométrico. Então, vocês vão perceber que vai aparecer os códigos. Se você percorrer aqui, você vai perceber que aparece nome da estação, tá? Todas essas estações estão em Viçosa, mas cada um tem um nome. Então, uma tem o nome da fazenda, outro tem o nome de uma outra região, outro nome de fazenda, a outra simplesmente Viçosa Hidro, tá? Então, tem aqui as opções. E aqui ao final, na coluna aqui final, tem o tipo da estação. Lógico, se eu quero dado de precipitação, vai ser dados pluviométricos. Então, para mim, não serviria esse tipo de dado aqui da fazenda Maitá, porque ela é uma estação fluviométrica. Aqui, ó, ela é uma estação fluviométrica. Não é o tipo de dado que eu quero agora mostrar para vocês pluviométrico. Então, eu venho aqui, ó, e vou selecionar, tá aqui, eu cliquei aqui, né? Cliquei, marquei a estação que eu quero. Nesse caso aqui, desse exemplo, eu já sabia qual era o código, né? Se você não souber, você vai marcando para baixar, vai baixando e vai testando para verificar qual que te interessaria, mas essa aqui é uma opção. Quando você faz isso, então, você marca, né? Você tem a opção de clicar aqui, por exemplo, onde eu estou marcando para vocês aqui, e clicando aqui, apareceria o quê? Apareceria essa janela de baixo aqui com informações adicionais, ou seja, o código, o nome da estação, código adicional. O que significa isso? Código adicional, na verdade, ele só existe, né, aqui quando, por exemplo, é uma outra entidade que faz a coleta ou o registro e depois passa para a ANA e aí tem um código adicional. Se não, é esse código só que vai aparecer aqui e não vai aparecer a informação de código adicional. Nós temos também no Brasil uma divisão por bacias hidrográficas, na verdade uma divisão por regiões hidrográficas, onde essa bacia aqui, então, essa estação, ela está associada à bacia do Atlântico, trecho leste. Então, é uma das regiões e é numa subbacia do Rio Doce. Como é uma estação pluviométrica de chuva, ela não tem que estar associada a nenhum rio, nenhum curso d'água. Então, por isso que não aparece informação aqui. Mas aí o estado é Minas Gerais, o município é Viçosa, responsável é a ANA, Agência Nacional de Águas, operadora é a ANA, Agência Nacional de Águas, latitude, longitude, altitude da estação, 638 metros. Então, aqui aparecem várias informações, né? E depois que você verificar aquilo ali, pode fechar aquela barra, aquela janela de novo. E o que importa é isso aqui. Alguém tinha perguntado os tipos de dados, né? Como é que eu baixo esses dados? Aqui, ó. Tipo de arquivo. Aí você escolhe um dos três. Essa última opção aqui é a opção do Excel, tá? Vai abrir normalmente no Excel de vocês. Aí você marca aqui, então, vai ter que clicar para habilitar a opção que você quer. Quando você clica, aqui não está aparecendo, quando você clica, vai habilitar aqui baixar arquivo. Antes de você clicar, não aparece habilitado a baixar arquivo. Então, quando você clicou, aparece baixar arquivo
e aí vai aparecer, se eu não me engano, ainda está aparecendo isso aqui, tá? Ou mudou um pouco, ou é medições o código da estação, ou é chuvas o código da estação. E é sempre arquivo do tipo zipado, ou seja, compactado, né? Arquivo do tipo zip, compactado, tá? Então, nesse caso, vocês vão perceber aqui o código da estação, como eu disse, né? Então, fazendo isso, né, baixando os arquivos, você tem a possibilidade, então, né, de aparecer isso aqui, né, na verdade, né? Possibilidade não, vai aparecer a janela aqui, aí você vai clicar aqui qual que você quer, que, na verdade, é o único arquivo que vai estar compactado, né? Vai ser o chuvas, tal código, aí você continua fazendo o procedimento, então, de extrair o arquivo, vai aparecer daqui, então, depois, o chuvas aqui, na verdade, né? E a partir disso, desse chuva, vai abrir aqui esse arquivo. Esse arquivo, que alguém tinha perguntado aí, né? Esse arquivo aqui é o arquivo da forma original, ou seja, o que eu acabei de mostrar para vocês antes de passar para esse roteiro é um formato, né, próximo não, é o formato original, com a exceção que eu renomeei o arquivo e depois fui abrindo aqui várias planilhas, né? Várias pastas, na verdade, aqui ao longo da minha planilha, mas ele é o formato original, tá? Eu estava trabalhando com vocês ali, eu só fiz depois, fui acrescentando, na verdade, outras pastas aqui, né? Para poder fazer a análise que a gente interessa. Mas aqui seria, então, o formato. Então, por exemplo, se vocês querem, né, ter interesse em qualquer uma das as estações que vocês queiram buscar, é só fazer isso que eu comentei aqui, vocês conseguem, então, essas informações. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar aí. Tá tranquilo. Tranquilo? Eu achei. Tranquilo. E depois que eu falei com vocês, depois eu vou passar para vocês esse roteiro, né? Vou disponibilizar por e-mail e pelo grupo lá do WhatsApp, vou disponibilizar para vocês esse material para vocês já acessarem e já começar, né, a baixar estação de interesse, de curiosidade, já pegar uma estação lá. Depois eu vou passar para vocês uma série de informações, né, de como vocês têm que fazer, como tem que proceder, tá? Qual seria uma estação ideal, né? Mas, basicamente, você pode, a partir de agora, já acessar lá e verificar dados de chuva, dados de vazão, ou seja, dados pluviométricos e dados fluviométricos, tá? Vê se vocês conseguem. Pode perguntar, quem for perguntar. Na verdade, eu entrei no site aqui e eu vi que ele tá um pouco diferente desse jeito que você mostrou pra gente. Isso que eu ia mostrar agora. Vocês estão conseguindo ver agora o compartilhamento do HidroWeb? Uma página? Ou não está aparecendo para vocês? Tá? O site deve ter dado uma atualizada, mas... Porque é o seguinte, isso, ele tem atualizado, tá? Infelizmente eu não fiz isso para hoje, né? Mas ele tem atualizado até com uma certa frequência, tá? É meio estranho, né, isso aí, mas esse roteiro, por exemplo, que estou mostrando para vocês, ele é um roteiro já modificado, se não me engano, 2 vezes. Então, provavelmente eu vou ter que mudar uma terceira se tiver muita coisa diferente aí. Mas vocês estão conseguindo ver aqui, então, uma página da web? Tem aqui, eu digitei o HidroWeb. Você consegue ver? Vocês não estão enxergando a busca aqui. Não, tá dando para ver certinho. Dá para ver sim. Então tá. Então aqui, digitei HidroWeb e já apareceu o primeiro aqui, ó. Vou clicar, ver se vocês conseguem acompanhar. Esse está abrindo para vocês também, né? Viram? Ó, vou clicar em séries históricas. Terceira opção, de cima para baixo. Já mudou, tá vendo? É que vocês falaram. O que eu vou fazer aqui, ó? Para ficar igual a busca que eu fiz lá, mesmo tendo uma diferença aqui, eu vou colocar assim, ó. Minas, tá? Vou colocar aqui
Viçosa. E vou pedir para consultar. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui a busca para a gente. Apareceu aqui, né? Apareceu aqui. Tá? Já está aparecendo até o código diferente aqui. O pessoal está mudando mesmo, né? As coisas. Mas não sei se vocês notaram, aqui eu baixei lá para vocês, só para ficar a mesma coisa, tá, gente? Era estação de circuit. Pluviométrica, né? Tal tipo de estação. E aí, ó, mudou de novo também aqui, né? Também um formato um pouco diferente. Tá vendo que não está habilitado baixar arquivo? Não sei se vocês conseguem ver aí pela resolução. Não está habilitado baixar Dá para arquivo. ver. Aí, o que eu faço? Dá para Ó, ver. tá vendo? Marquei, já ficou azul aqui, né? Baixar arquivo. Aí eu posso, agora, fazer o que eu fiz, né? Eu posso clicar aqui e aparecer uma janela, tá vendo, ó? Com as informações. É aquelas informações que eu mostrei para vocês lá no roteiro. Fechar aqui e baixar o arquivo. Ele vai baixar aqui à esquerda, ó. Compactado. Eu vou clicar, pedir para abrir, ó. Vou clicando. Comprar nada não, sem dinheiro. Aí eu vou clicando aqui, vai abrindo, tá vendo, ó? Abriu. Tomar cuidado que às vezes não aparece a data aqui, mas só dá 2 cliques aqui na mudança entre C e D, ó. E vai abrir, tá? E mudou também um pouco o seguinte, ó. Não sei se vocês perceberam lá. Naquela planilha que eu baixei antes para vocês, que é aquele dado que eu estou usando de Lavras lá, era do ano mais antigo para o mais recente. Aqui já é do ano mais recente e vou andando por mais antigos, tá vendo? Aqui à esquerda, a coluna C. Então tem essa mudança também, né? Então depois eu posso atualizar esse roteiro aí, mas da forma que eu coloquei no roteiro é suficiente para vocês, com as informações, não com o layout, né? Mas é suficiente para vocês baixar os arquivos. Mas, de qualquer maneira, eu atualizo depois e passo para vocês já certinho o roteiro. Então, qualquer estação que vocês tiverem curiosidade, né, quiserem buscar, é só fazer o que eu coloquei, fiz aqui e vocês buscam. Alguém quer falar uma aqui para testar, para a gente buscar? Qualquer cidade aí, qualquer coisa de interesse aí, para a gente fechar? E Poços tem? Poços? Vamos ver aqui. Ver o que tem de Poços aqui. Poços de Caldas. Vou pedir então para consultar. Né? Aí apareceram esses aqui, ó. Se vocês olharem aqui embaixo, vocês vão ver o total, tá? Você passar aqui, ó, a setinha aqui vai me indicando quantas na verdade. Então pode ter várias, né? Aqui são 26 registros. Então tem estações tanto pluviométricas quanto fluviométricas. É só ter atenção aqui, a última coluna. Essa primeira parte aqui, por exemplo, ó, são só estações fluviométricas, tá? Então, se eu quero fluviométrica, tudo bem. Se eu quero alguma pluviométrica, então vou aqui, ó. Pluviométrica só tem essa aqui de opção na segunda página. Então, vou clicar aqui, vou dar um clique aqui para aparecer, ó, código da estação, Poços de Caldas. Não tem código adicional, vocês vão ver aqui que o responsável, INEMET, ó, até uma coisa estranha. Esse INEMET é o outro órgão responsável. Então, sendo deles, era para ter uma informação aqui de código adicional, porque não é da ANA. Bacia do Rio Paraná, subbacia do Rio Grande. Como a estação pluviométrica não tem informação aqui de rio, tá? Estado de Minas Gerais, município Poços, né? Que eu já falei. Latitude e longitude. E a altitude dela, ó, 1150. A outra de Viçosa era 680 metros. Aqui é 1150. E essa informação aqui que eu também acabei não comentando, ela só vai aparecer registro aqui para estações fluviométricas, tá? Para estações pluviométricas não aparece nenhum registro. Tudo bem? Mas fluviométrica sim.
Aí, fechando aqui, né? Aqui está habilitado para dado do tipo Excel. Se eu baixar aqui da mesma forma que eu fiz com o outro, vai aparecer aqui à esquerda, né? O arquivo zipado. Esperei baixar, venho aqui e vou verificar as informações. Aqui, tem aqui vários aqui, não está na sequência, né? Qual que era o código aqui? Não sei. É o 21, 46, 48. Ele está baixando aqui, está mantendo os outros, né? Então, esse aqui que eu preciso. Tá? Chuvas. Observa que tem um de clima também, ó. Né? Mas eu quero de chuvas agora, né? Então, venho aqui, cliquei. Opa. E venho aqui, tem então os dados de chuva para poço. Ó, vamos ver o registro aqui. Ó, tem registro de 98, que é o mais recente, 97. Aí, se vocês forem percorrendo aqui, vocês vão ver que essa estação ela tem bastante falha, né? Mas ela começa aqui no ano de 1941, tá? E vai até o ano de 1998. Depois ela foi, não sei o motivo, né? Mas ela foi desativada e não tem mais registro. Tá? Tudo bem, gente? Sim. Alguma dúvida? Quando eu estou abrindo aqui, vocês estão vendo a planilha do Excel de novo aqui? Acabei não perguntando. Estamos sim. Ah, tá. Porque como eu fui abrindo direto do site, né? Fiquei na dúvida se vocês estavam acompanhando o compartilhamento. Agora que eu percebi. Tá? Não tá dando para acompanhar tudo. Então tá bom. Então o que eu queria mostrar para vocês hoje, só para a gente finalizar, né? Resumir aí, daquele tipo de dado que, né? Foi só, digamos, uma coincidência usar dados de chuva. Poderíamos ter usado na unidade anterior, que foi hidrologia estatística, dados então de temperatura, umidade relativa, né? Velocidade do vento, precipitação, vazão, qualquer coisa do tipo, né? Qualquer tipo de dado, montado a partir desses dados brutos uma série histórica e a partir disso fazer tudo que a gente fez lá na hidrologia estatística, ou seja, fazer teste de aderência, né? Já identificando quais as distribuições que nós queremos testar, qual o teste que nós vamos utilizar, ou que nós utilizamos, né, no momento, qual o nível de significância, coisas do tipo, né? Então, são informações adicionais para a gente fazer o teste. Mas, hoje, né, o objetivo era mostrar para vocês de onde vêm esses registros, para que eu possa montar a série histórica, né, de interesse, a partir dos dados brutos, e mostrando especificamente como eu obtenho os dados, né, de precipitação, já contando o acesso, né, no site, para que vocês possam, então, a partir de lá, entrar. A partir de agora, por curiosidade, já podem olhar alguma coisa, depois eu vou passar para vocês, né, trabalhos bem específicos, onde vocês, de fato, terão que achar estações para fazer trabalho. Então, a partir de agora já vão ficar livres para vocês fazerem a busca. Depois eu vou colocar para vocês algumas condicionantes do tipo de estação que vocês precisam, de número de dados, coisas do tipo, quantos anos no mínimo, né? Alguma coisa assim do tipo para vocês poderem fazer as outras atividades. Tá bem, gente? Então, por hoje seria isso. Estou à disposição aí para alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tiverem. Essa parte tranquilo, professor. Tranquilo? Também achei tranquilo. Para mim tá ok também. A gente vai aí, né? Vamos devagar, passinho a passinho aí, para todo mundo conseguir acompanhar. Tá certo? Certinho. Quarto, então, Certinho. você tem aula de novo? Eu gostaria de manter, como eu disse, sem essa, né? Sem essa pressão aí de ter